Hoje é dia de falar sobre Jesus. Vamos conhecer hoje Jesus, nosso mestre, guia e modelo. Tia Clícia, você já me disse que falar sobre Deus e Jesus não é a mesma coisa, certo? Isso, Rafa. Deus é nosso Pai. Ele criou todo o universo, a terra em que a gente vive, Ele nos criou. E depois Ele enviou Jesus para nos ensinar as leis de amor e caridade. Jesus é filho de Deus como nós, então é nosso irmão. Mas ele também é o nosso mestre, porque é o espírito mais evoluído que já pisou na Terra. Ele atingiu o grau máximo de evolução e veio para nos ensinar a trilhar o mesmo caminho. Mas o que será que exatamente Jesus veio nos ensinar? Rafa, antes de mais nada, eu quero que você imagine uma escada bem alta, mas tão alta que a gente olha para o céu e nem vê o fim dela. Entra no céu no meio das nuvens e a gente não enxerga o topo. Mas a gente sabe que lá no topo dessa escada está Jesus. E Ele nos chama para subir em direção a Ele o tempo todo. Imagina, Rafa, que no pé dessa escada está o nosso anjinho da guarda. Ele olha para a gente, vê toda a nossa caminhada, vibra por nós, torce, nos auxilia, nos aconselha, mas Ele não nos obriga a subir contra a nossa vontade. Mas o que seria essa escada, Tia Clícia? Rafa, essa escada ela simboliza a lei do progresso. Lei do progresso é uma lei de Deus que a gente não consegue fugir dela. Nós precisamos, devemos e vamos evoluir em direção a Jesus. Cada defeitinho que nós deixamos para trás é um degrau que a gente sobe em direção a Jesus. Cada virtude que a gente coloca no nosso coração é mais um degrau em direção a Ele. E cada degrau que subimos, mais evoluídos ficamos e mais felizes nós somos. Mas nós estamos em qual degrau? Será que no primeiro? Ainda? Nós já não estamos mais no primeiro degrau, a gente já evoluiu um pouquinho, mas a gente ainda está bem no comecinho dela. Lembra que eu falei para você imaginar que a gente olha para cima, a escada entra no meio das nuvens e a gente nem vê o final? É porque a gente ainda tem um longo caminho pela frente nessa evolução. Mas como que a gente faz para subir nessa escada, Tia Clícia? Rafa, foi exatamente isso que Jesus veio nos ensinar. Há mais de 2000 anos atrás, Ele fez um baita sacrifício, desceu de lá de cima para vir aqui na Terra nos ensinar o que a gente precisa fazer para subir essa escada toda em direção a Ele, degrau por degrau. Que legal! Mas, Tia Clícia, quando Ele veio, Ele era criança igual a gente? Sim, Rafa, Jesus foi criança como todos nós. Ele gostava muito de brincar, adorava os animais e desde pequenininho ele já não perdia a oportunidade de distribuir amor e bondade aonde ele fosse. Ele já ensinava todo mundo através do seu exemplo. E além disso, ele falava de Deus e das coisas do céu com tanto amor, tanta fé e tanta propriedade que ele deixava os adultos impressionados. Uau, que máximo! Mas ele também ajudava os seus pais? Ajudava sim, Rafa, e muito. Jesus colaborava com a sua mãe nos serviços domésticos e com seu pai na carpintaria. E não reclamava de nada, viu? Muito pelo contrário. Desde pequenininho, ele sabia a bênção que era o trabalho e dava muito valor a isso. Tia Clícia, você me disse que Jesus veio para ensinar o amor e a caridade, certo? Mas como ele fazia isso? Ele dava aula? Mais ou menos, Rafa. Jesus ensinava primeiro pelo seu exemplo. O exemplo é o meio mais eficaz que a gente tem de ensinar. Mas além disso, Jesus era um grande contador de histórias. Ele falava por parábolas. Para o quê? Parábolas, Rafinha. Eram histórias que facilitavam o entendimento das pessoas sobre os ensinamentos dele.
Há mais de 2000 anos atrás, as pessoas não tinham os mesmos conhecimentos que a gente tem hoje e nem a mesma capacidade de compreensão. Por exemplo, você já foi no centro com seus pais e assistiu uma palestra? Ah, já assisti, mas eu não estava entendendo nada do que eles estavam falando. Mas e nas aulas de evangelização? Você consegue entender o que a professora te ensina? Ah, nas aulas de evangelização é bem mais fácil. Que aí a professora tá ensinando umas coisas mais básicas, mais simples. Não aqueles trava-línguas lá que os adultos falam. Então, Rafa, o que as crianças aprendem na evangelização infantil é a mesma coisa que os pais aprendem na palestra. Mas na evangelização, a linguagem é adaptada ao entendimento das crianças. Assim também fazia Jesus. Jesus falava através das parábolas para que as pessoas daquela época, ainda na infância da humanidade, conseguissem entender melhor os seus ensinamentos. Entendeu? Ah, entendi. Ai, mas devia ser até gostoso ouvir essas historinhas dele. Por causa que ele contava do seu jeito, né? Isso mesmo. Fora que Jesus tinha uma energia incrível. Todo mundo queria ficar perto dele. Todos mesmo, até os animais. Ai, eu também ia adorar ficar pertinho dele. Devia ser muito legal. Mas você pode ficar pertinho dele, Rafa. É só você sintonizar os seus pensamentos em coisas boas que Jesus vai estar aí, pertinho no seu coração. Ai, eu vou fazer isso. Mas se eu tivesse naquela época, eu iria seguir ele para todo lugar que ele fosse. Eu ia ficar bem pertinho dele. E muitas pessoas faziam isso, Rafinha. Eram verdadeiras multidões que seguiam Jesus para onde ele fosse, para ficar pertinho dele, assim igual você queria, para ouvir as suas histórias e aprender com os seus ensinamentos. Então ele curava até pessoas doentes, tia Clícia? É verdade, Rafa. Ele curava pessoas doentes, pessoas cegas, pessoas que não conseguiam andar. Ele multiplicou os pães, transformou água em vinho e até andou sobre as águas, sabia? Nossa, então ele devia ser mágico. Rafa, ele não era mágico, mas Jesus fazia tudo isso porque ele era muito evoluído. Tinha muita bondade, muito conhecimento, muita fé e uma grande mediunidade. Mas isso é um assunto para um outro encontro nosso. Ah, tá bom. Mas ele era tão bom desse jeito, tia Clícia, então por que ele foi perseguido? Rafa, lembra que eu te contei que naquela época as pessoas tinham muita dificuldade de compreender os ensinamentos dele? Lembro, tia Clícia. Então, muitas pessoas não conseguiram entender muito bem a mensagem de Jesus. Alguns poderosos daquela época achavam que Jesus estava vindo para tomar o lugar deles. Além disso, eles achavam que ele queria fazer uma grande revolução, fazendo com que as pessoas mais vulneráveis, que eles dominavam, se voltassem contra eles. Essa incompreensão, o materialismo, o orgulho e o medo de perder o poder e tudo que isso envolvia na época fez com que essas pessoas se voltassem contra ele e começassem a persegui-lo. Nossa, coitado! E tudo que ele queria é que a gente se amasse, né, tia Clícia? Isso mesmo, Rafa. Ele queria e ele ainda quer muito, porque infelizmente, até hoje, a gente ainda não conseguiu entender e seguir todos os seus ensinamentos. Mas, tia Clícia, Jesus era tão grandioso, o que ele fez com as pessoas que perseguiram ele? Ai, Rafa, Jesus fez uma coisa que realmente precisa ser muito grandioso para fazer. O quê? Ele perdoou. Todo mundo? Sim, todo mundo. Quando Jesus já estava na cruz, morrendo, ele olhou para o céu e falou diretamente com Deus. E ele disse assim: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Ele sabia da incompreensão daquelas pessoas. Ele sabia que eles ainda não tinham entendido a sua mensagem e ainda assim os amava muito. Então, no seu momento de maior sofrimento, ele deu para nós a grande lição do perdão. Nossa, mas é verdade que ele foi traído por um de seus melhores amigos? É verdade, Rafa. Judas era um dos apóstolos escolhidos por Jesus. Era uma das pessoas mais próximas a ele. E foi ele quem contou para os perseguidores de Jesus onde ele estava. Nossa, mas por quê?
Rafa, na verdade, Judas não imaginou que Jesus não iria se defender. Ele não achou que Jesus se entregaria com tanta facilidade. Além disso, foi prometido para ele, em troca da informação, um cargo de muito poder, que ele achou que precisava para poder transmitir mais rápido a mensagem de Jesus. Judas era muito materialista e ele também não entendeu muito bem a mensagem de Jesus. Mas quando Jesus foi preso e ele viu que ele não pôde fazer mais nada para ajudar, ele se arrependeu muito. Coitado! Mas Jesus tinha outros amigos? Tinha muitos, mas ele escolheu 12 para serem os seus apóstolos. E eles foram os responsáveis por transmitir os ensinamentos de Jesus depois. Tudo que nós temos hoje escrito sobre os ensinamentos e a vida de Jesus foi escrito pelos apóstolos. E a esse livro deu-se o nome de Evangelho. Que legal, tia Clícia! Mas eu queria saber qual que é um dos ensinamentos mais importantes para eu poder subir aquela escada bem rapidinho. Rafa, Jesus disse que o mandamento mais importante de todos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse que todos os outros ensinamentos estão incluídos nesse. Mas o que isso significa exatamente? Se a gente diz que a gente ama a Deus acima de todas as coisas, você acha que a gente faria algum mal ao universo dele ou às suas criaturas? Acho que não, ele ficaria muito triste, né? E quando a gente diz amar ao próximo como a nós mesmos, significa que a gente não deve fazer para o outro o que a gente não gostaria que nos fizessem, entendeu? Mas como assim? Por exemplo, você gostaria de ter alguém pertinho de você quando você estivesse triste, para poder desabafar, conversar, alguém que te aconselhasse e te deixasse mais feliz? Ai sim, tia Clícia, eu gostaria bastante. Então é isso que a gente tem que fazer quando tiver uma pessoa pertinho da gente que não está muito feliz. Você gostaria que contassem mentiras para você? Ai não, eu ficaria bem chateada. Então você também não deve contar mentiras para ninguém. Você gostaria que falassem mal de você pelas costas, colocassem apelidos ofensivos ou dessem risada de você? Não. Isso quer dizer que nós também não devemos fazer isso com ninguém. Amar ao próximo como a nós mesmos significa fazer para o outro tudo o que a gente gostaria que nos fizessem e não fazer o que a gente não gostaria também. Entendeu? Entendi sim. Mas, tia Clícia, eu tenho só mais uma perguntinha. Qual? Tia Clícia, qual que é o melhor jeito da gente lembrar os ensinamentos de Jesus e colocá-los em nosso dia a dia? É que às vezes eu sou meio esquecida. Rafa, o melhor jeito da gente fazer isso é se perguntar em todas as situações: o que Jesus faria no meu lugar? Nossa, eu acho que eu vou começar a fazer isso já. Se você fizer, você vai disparar naquela escadinha da evolução, viu? Nossa, então eu vou fazer isso já. Vamos?